Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel e vocês estão no canal Pregando Evangelho. E ontem, meus queridos irmãos, eu estava acompanhando a tragédia que aconteceu na Turquia e também na Síria, após um terremoto de magnitude de 7,8 na escala Richter atingir esses dois países, meus irmãos, com uma violência tremenda. E segundo fontes como o BBC, entre outros canais de notícia, é estimado que esse terremoto matou quase 8.000 pessoas e vários vídeos estão circulando na internet. E eu mesmo assisti um vídeo de uma garotinha sendo resgatada, eu quase chorei. Eu vi um vídeo de um pai segurando a mão da sua filha falecida debaixo dos escombros do terremoto. São cenas tristes, meus irmãos, que cortaram meu coração de muitas pessoas. E eu creio que seja muito superficial nós analisarmos essa situação dizendo assim, olha, Jesus Cristo, ele disse que essas coisas iriam acontecer. Sim, meus queridos irmãos. E como nós podemos responder às objeções daquelas pessoas que acusam Deus de ser apático em meio ao sofrimento, ou aquele antigo questionamento, se Deus, ele é bom, porque ele permite o sofrimento das pessoas nesse mundo. E nesse estudo, meus irmãos, eu quero falar sobre a providência de Deus, sobre a vida e a morte. Eu quero ser bem direto e sem delongas nesse estudo. A Bíblia descreve que Deus é o possuidor da vida, portanto, a vida que todos nós temos é um dom de Deus, meus irmãos. Ou de forma mais clara, tudo que existe nesse mundo, desde o menor átomo até a maior galáxia, tudo pertence a Deus nesse mundo. Nós lemos em Hebreus que Jesus Cristo sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Nós lemos em Atos que em Deus nós movemos e existimos, ou seja, Deus sustenta todas as coisas nesse mundo, meus irmãos, desde a queda de um pássaro até uma criança que está nascendo. Nós lemos em Gênesis que Deus enviou o dilúvio, aonde ceifou a vida de milhares de pessoas, ou seja, a vida pertence a Deus. E também nós lemos no livro de Jó, quando ele perdeu seus filhos, que Jó prostrou-se e adorou a Deus, dizendo essas palavras, o Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E observe a alegação de Jó, meus irmãos, o Senhor o tomou, ou seja, Jó reconhecia que toda a desgraça que estava acontecendo na sua vida em perder seus filhos, propriedades, não eram obras do acaso, mas sim a mão de Deus estava lá, meus irmãos. E o autor inspirado das Escrituras acrescentou, em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E nós podemos afirmar sem medo que o Deus revelado nas Escrituras tem o poder de dar ou tirar uma vida, e são prerrogativas de Deus. Tudo pertence ao nosso Senhor. Vamos ler um texto bíblico que é muito claro a respeito disso, meus irmãos. Deuteronômio, capítulo 32, do verso 39. Vede, agora, que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. E observem como o texto bíblico é muito claro, meus irmãos. Eu mato e eu faço viver, e não há ninguém que possa livrar alguém da minha mão. Ou em outras palavras, Deus é Deus, e esse é o Deus das Escrituras, e Ele criou cada alma, Ele sustenta toda a vida, e Ele mesmo decide quando a vida acaba. E vocês já leram sobre uma mulher chamada Noemi, que aparece no livro de Ruth, por exemplo? Essa mulher, meus irmãos, perdeu sua terra natal, ela perdeu seu marido e 2 filhos. E ela disse essas palavras também, a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. E a confissão de Naomi é a mesma confissão de Jó. Foi a mão do Senhor que causou tudo isso na minha vida. E quando Jó viu os tumores em seu corpo e ouviu o desafio da sua esposa, olha Jó, amaldiçoa a Deus e morre. Jó disse essas palavras, temos recebido o bem de Deus, mulher, e também não receberíamos também o mal? E o texto bíblico, que é mais intrigante ainda, é quando os irmãos de Jó vão consolar ele, e nós lemos essas palavras que nos deixam espantado, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E quando Deus faz isso, meus irmãos, Ele não está simplesmente declarando o seu poder para nós, meros pecadores, mas sim o seu direito sobre a vida. E como nós vimos anteriormente, a vida pertence a Deus e não a nós.
ou podemos relembrar o que o nosso Senhor Jesus disse: não é lícito fazer o que quero do que é meu. Nós lemos em Jó também que na mão de Deus está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo gênero humano. E comentando todos esses textos bíblicos, eu gostaria de compartilhar com vocês as palavras do teólogo, pastor e John Piper nesse excelente livro. Acho, meus irmãos, quarta vez que eu já indiquei esse livro para vocês, hein? Providência. É um excelente livro. Vamos ler a citação que eu separei para vocês. Portanto, como a vida pertence a Deus e nós a temos apenas como uma administração a ser usada enquanto lhe agrada e para a sua glória, Deus pode tirá-la a qualquer tempo e da maneira que lhe apraz, porque ele age na plenitude de sua sabedoria, bondade e justiça. E seria a coisa mais absurda nós, meros pecadores, questionarmos a Deus dizendo que é injusto da parte de Deus, ou que Deus é mau quando coisas ruins acontecem nesse mundo, ou como muitas pessoas gostam de falar, como coisas ruins acontecem com pessoas boas. Na verdade, meus irmãos, essa pergunta ela está muito errada. E eu aprendi com o teólogo e pastor Paul Walsh a pergunta correta. Como Deus tão bom permite que pecadores vivam? Como Deus tão bom não nos manda direto para o inferno? Não existem pessoas boas, segundo a Escritura. Não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que faça o bem. E pelo que sabemos, quase 8.000 pessoas morreram nesse terremoto. E podemos afirmar com toda certeza, meus queridos irmãos, que Deus não age caprichosamente. Deus é justo em tudo que Ele faz e o nosso Deus tem um propósito para cada acontecimento nesse mundo. E crianças morreram, mulheres morreram, famílias inteiras morreram. E agora? Vamos dizer que Deus é injusto? Não, meus irmãos. E quem somos nós? Nós somos meros seres humanos que viemos do pó da terra e retornaremos ao pó para questionarmos o grande eu sou e os seus propósitos? Que loucura! Como Jó e Noemi afirmaram, foi a mão do Senhor. E não podemos esquecer também, meus irmãos, que desde a queda de Adão e Eva no Éden, a morte não é uma surpresa para os seres humanos. A morte é o julgamento de Deus sobre todos nós, sem exceção, por causa do nosso representante que foi Adão. E assim como a salvação em Cristo Jesus se deve ao fato do nosso advogado, que nos representa no tribunal de Deus, ou talvez algumas pessoas argumentariam assim, mas foi Adão que pecou, Gabriel, o que eu tenho a ver com isso? Mas eu indago essa pessoa, foi Cristo que morreu pelos seus pecados no Calvário, qual que é a sua participação nisso? Nenhuma, não é verdade? E indo agora à conclusão desse estudo, eu quero afirmar que Deus decide a duração de cada vida e o momento de cada morte de qualquer pessoa nesse mundo. E a menos que o nosso Senhor Jesus volte antes, todos nós pecadores estamos sujeitos à morte. E não importa se o ateu mais cético nos questione dizendo essas palavras, Jesus já não retorna faz 2000 anos, mas um dia esse ateu ele vai morrer, pode ser com 20 anos, 30, 60, que seja, mas ele voltará para Cristo ou Cristo voltará para ele. E a pergunta que fica é essa, quem está preparado para ambos, para o retorno de Cristo, para a morte? Que cada pessoa examine-se a si mesma para ver se está preparado para se encontrar com o noivo. E a mensagem, meus irmãos, clara das Escrituras em meio à morte, o sofrimento, é que a vida pertence a Deus e Ele toma quando bem lhe apraz, quer seja por terremotos, tsunamis, doenças, falhas médicas. A nossa vida está nas mãos do nosso Senhor. E esse foi mais um estudo no canal. Se vocês gostaram, deixe o seu like. Isso ajuda no crescimento do canal e faz o YouTube indicar esse vídeo para mais pessoas. Se você é novo, está chegando agora, se inscreva e também não se esqueça de ativar a opção receber todas as notificações. Fica bem aqui embaixo da descrição para vocês receberem novos vídeos, estudos, análises bíblicas no canal, trecho das pregações da nossa Igreja Batista aqui de Campinas. E caso vocês queiram também contribuir com o meu trabalho que eu realizo aqui no YouTube há mais de 6 anos, que Deus toque no coração de vocês e a orientação está na descrição de todos os vídeos que eu posto no canal. Tendo dito isso, meus irmãos, que Deus conforte os familiares e que nós sempre possamos lembrar que a nossa vida não pertence a nós, mas pertence somente ao nosso Senhor. Deus abençoe todos vocês.